Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui ó, pra gente falar do Bahia. Tudo pronto, o time do Bahia jogou domingo, a gente acabou não falando nada aqui, eu fiquei meio mal esses dias aí, uma gripezinha ruim, ainda sigo me recuperando aqui da gripe, mas hoje eu tinha que vir aqui falar com vocês. Time do Bahia pronto, preparado para enfrentar a equipe do Jequié, mas a cabeça, ó, o jogador tá lá em Jequié, mas a cabeça tá no sábado na Arena Fonte Nova, mas o Bahia precisa brocar nessa quarta-feira, beleza? Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre esse jogo da quarta e claro, a gente vai começar a ver alguma coisa para o sábado. Mas antes da gente começar a falar, aquele nosso jabazinho básico, ó, se você chegou até aqui, deixe logo o like, sente o dedo no like, que esse like ajuda a gente aí a ficar grandão. Se você não é inscrito, ó, tá passando aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer e a cada vez chegar mais altos. É claro, ative o sininho das notificações também, perfeito? Partiu pra gente falar do nosso Bahia. Vamos falar aí sobre esse jogo. O Bahia joga na quarta-feira em Jequié contra a equipe do Jequié. Jogo que pode manter aí o Bahia no G4, né, entre os 4 do campeonato e fazer o Bahia brigar pela liderança no sábado contra o Vitória, no tradicional Bavi. Bavi que vai ser de número 500, né? A gente vai começar a falar do Bavi na quinta-feira. Mas aí também não adianta a gente fala que vai falar do Bavi na quinta-feira, mas tudo é levando para a quinta-feira. Jogo dessa quarta-feira ele é importante para o Bahia, né? O Bahia que jogou o início aí com o Sub-20, Sub-20 só conseguiu amealhar 2 pontinhos, né? E aí o Bahia veio com um time mais profissional no domingo, fez mais 3, jogou o Bahia no G4. Agora, né, o time profissional ele tem que remar um pouquinho para poder manter, né, esse time aí no G4. E o que acontece? Bahia teve que sair hoje da região metropolitana e se deslocar de 6 a 8 horas, né, para enfrentar a equipe do Jequié. Mas, né, no final de semana, aí tem algo que o Rogério Ceni acredito que já aprendeu, tem uma, entre aspas, competição extremamente importante, que é o Bavi. Então, nós temos um Bavi aí no final de semana, tá? Isso é bem importante para o Rogério Ceni e para o Bahia, né? É um ponto do campeonato, é um campeonato dentro do campeonato. Nós temos o campeonato baiano e nós temos os Bavis. E esse é o primeiro Bavi que a gente tem aí, né? Talvez seja o único Bavi do primeiro semestre, talvez a gente tenha mais Bavis nas fases seguintes do baiano, talvez a gente tenha Bavi na Copa do Nordeste. Mas esse é o primeiro, é o importante. Então, tudo que a gente falar aqui, a gente vai falar, a gente, claro, vai sempre relembrar que a gente tem um Bavi, né? Tudo é sempre pensado no Bavi, beleza? Então, vamos começar a falar do jogo contra o Jequié. Vamos falar do Jequié, né? Pra gente falar do Jequié, a gente vai soltar algumas imagens aqui. Claro, a gente vai falar do Jequié, mas a gente vai falar do Bahia. A gente aqui é Bahia, então a gente fala nesse momento só da equipe do Bahia. Time do Bahia tudo pronto, fechou na manhã dessa terça-feira, né? A preparação para o jogo aí na quarta-feira contra a equipe do Jequié no Valdomirão, né? Então o time do Bahia fez um treino que normalmente é aquele mesmo processo que a gente sempre viu, vocês não vão ver nas imagens do vídeo aí, mas é aquela mesma sequência, né? O Bahia foi para a sala de vídeo para ver os erros, acertos lá do que foi feito diante do jogo contra o Porto. A gente acabou não comentando aqui, mas o time que o Bahia utilizou para jogar contra o Porto foi um time aí completamente diferente, né? Não completo, mas 90% diferente do que jogou na Copa do Nordeste. E eu também acredito que nessa quarta-feira a gente tem um time aí que seja algo, sei lá, 50% diferente do que a gente tem do time anterior, né? Então, o time primeiro fez esse treinamento de vídeo, depois ele fez um treino técnico, né? Um treino técnico lá no campo aí com o Charles Embert, né? Seguido de um trabalho com bolas paradas, né? E aí, essa foi a grande tônica, né, do dia de hoje, tá?
E aí tem aquelas baixas, né? Assim como na segunda-feira, o Vitor Hugo ele treinou, ele treinou normalmente. Então o Vitor Hugo treinou normalmente, deve viajar aí, viajou, né, para Jequié com o Bahia. E como ele viajou, eu acredito que ele seja aí um dos potenciais, né, dos potenciais titulares na zaga. O William José, em processo de recondicionamento físico, ele treinou com o grupo na terça-feira, mas não acredito que o William José viaje, né? Não vai gastar aí esses, não creio que ele gaste aí essas 6 horas e fica aqui, deve ter ficado na Bahia, pelo menos eu não vi. O David Duarte fez aí a primeira etapa do treino também, depois seguiu fazer um complemento físico, tá? Iago Borducci, esse aí, transição. Gabriel Xavier, Santiago Arias e Michel Araújo fizeram atividade na academia. Então, todos esses estão fora do jogo dessa quarta-feira. Como a gente já tem essa galera, eu acredito aí que o William José, ele não viaje para acompanhar o Bahia justamente por isso. Fica com essa galera, treina, né? E aí consegue melhorar, né? E melhorar o condicionamento. O Rogério Ceni já tinha dito na coletiva, né, que o William José precisava melhorar um pouco, chegou um pouco abaixo, né, e precisava melhorar um pouco o condicionamento físico. Então ele deve demorar mais um pouquinho aí, beleza? Então é sobre isso. Bahia pronto, né, para viajar. E Bahia já, nesse momento aí que vocês talvez estejam vendo esse vídeo, o Bahia já está em Jequié, mas a viagem dura de 6 a 8 horas. E falando um pouco de Bahia viajar, né? O Bahia publicou até no seu Twitter, né? O Bahia publicou no Twitter aqui, ó, algumas fotos da galera, né, viajando, do pessoal aí que seguiu de ônibus. Então, Jequié não tem aeroporto, o Bahia acabou seguindo de ônibus e o Bahia publicou algumas fotos aí, né, dos jogadores. Aí a gente vê aqui, ó, o Sidney, né? Então isso quer dizer, acredito que o Rogério Ceni ou vai utilizar os pivetes de aço como titulares, dando suporte, ou eventualmente ele vai colocar aí os jogadores para poder descansar, né? Começa com o time reserva, né? Uma base dos jogadores que vão jogar contra o Vitória, mas depois ele acaba retirando aqui, ó. A gente vê aqui ao fundo, ó, Vitor Hugo. Então é provável aí que a gente tenha o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo aí na zaga do nosso tricolor. E aí, falando um pouquinho, né, a gente já pode ver o seguinte: qual seria aí uma espécie de escalação, né? Agora a gente já consegue tentar escalar alguma coisa. Bom, se a gente pegar todas as opções do Bahia, a gente teria mais ou menos isso aqui, ó. Acredito que no gol a gente tem o Marcos Felipe, né? A gente vai ter aí o goleiro. Marcos Felipe, ele pode atuar aqui tanto na quarta quanto no final de semana. Não teria problemas aí, né? Não teria problema nenhum. Na lateral direita, aí eu acredito que o Rogério Ceni utilize realmente nesse jogo o Cauã Davi, né? Além do Cauã Davi, a gente só tem o Gilberto, então não creio que ele vai utilizar o Gilberto como titular. Vai provavelmente utilizar e gastar um pouquinho aqui a jovialidade do Cauã Davi. Na zaga, Marcos Vitor, né? A nossa zaga titular do sábado provavelmente vai ser o Ramos Mingo e o Canives, né? Então o Marcos Vitor aqui provavelmente vai ser o titular, né? E aqui a outra ponta da zaga a gente tem o Fred do Sub-20 e o Vitor Hugo. Então qualquer um desses dois aqui podem atuar tranquilamente nesse jogo. E na lateral esquerda, óbvio, né, o Jubinha não vai jogar, então o Rogério Ceni deve dar aqui alguma coisa para o Rezende. E aí eventualmente 15, 20 minutos para poder manter o Juba aceso, né, manter um pouco de ritmo de jogo para o nosso Luciano Juba. Meio campo aqui, né, o condutor aqui a gente pode ter o Nico Acevedo dando uma parte de marcação. Lembrando aqui a saída A3 do Rogério Ceni
Como o Rezende normalmente não é de muito ataque, então ele deve utilizar, eventualmente espetar o Cauã Davi de ponta e fazer uma saída 3 com Marcos Vitor, o Fred e o Rezende. Nico Azevedo na volância e o Eric, né, que provavelmente não deverá ser aí titular contra o Vitória, mas eventualmente pode ser uma opção de banco. Então acredito que ele deva começar jogando, e aí eventualmente, ó, a gente tem o Sidney J e o Rodrigo Nestor. Esses aqui podem tomar essa sequência desses dois volantes aqui. Lá na frente a gente tem o Biel, né? Biel, a gente lembra que o substituto dele a gente tem o Eric Pulga, então teoricamente no mesmo nível, então a gente pode ter o Biel e o Pulga jogando na quarta-feira. O Everaldo aqui, ele vai ficar como titular, mas eventualmente a gente tem o Lúcio, né, para jogar contra o Vitória, então o Everaldo pode jogar aqui, depois a gente utilizar um outro jogador, né? E a gente tem aqui o Thiago, a gente pode ter o Thiago do lado direito ou eventualmente o Ademir Fumacinha. Aqui a gente tem uma escalação, um panorama de alguns jogadores, né? Mas acho que o Rogério Ceni ele vai de alguma forma lá, ele já sabe como é que está o nível do gramado, e aí a partir do gramado ele vai escolher os jogadores. Porque, por exemplo, perder um Ademir, um Everaldo, um Biel, um Eric, um Acevedo, né? um Rodrigo Nestor, então são algumas opções que não creio que o Rogério Ceni queira perder agora. Então, mas essa aqui seria uma boa ideia. Aí eu aproveito e já peço a vocês, o que é que vocês acham aí? Vocês acham que pode pintar alguma coisa diferente disso? Se vocês acham, chega aqui nos comentários e coloque aí qual seria uma escalação do torcedor, beleza? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papai.